a todos. Progress. Começamos aí. A Lê Paramos já aí não no... respondeu, é porque ela não está presente. Forrai, né? Forrai que a gente vai ler hoje, né? Então, Jesus está sempre no caminho, né? Olha só, vamos ver aí a leitura. Desde então, não é só no Ocidente, mas no Oriente também. Vamos lá, então. Aliás, começou no Oriente, né? Depois que veio para o Ocidente. Quem lê para nós? Forrai. Vozeirão aí do Amaro, gente. A gente já ficar firme a manhã toda. Forrai. É Forrai mesmo que pronuncia? Eu sempre ouvi Forrai, vamos falar Forrai. Assim, agora, se quiser falar Forri, já vi Pronúncia em também, inglês é isso. já vi alguém falar Forri também. Mas aí, Forri, se for portuguesado, seria for-i, né? Mas em inglês é Forri. for-hi mesmo. Mas em inglês é for-hi mesmo. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou emissários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros, antes do grande Forrai, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Forrai refere-se, no seu I Ching, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Confucé, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Teve um acompanhamento, vamos dizer assim, de perto do Cristo, né? Cristo nunca deixou nada sem o seu olhar. Tudo estava atento, né? Durante a criação da Terra, surgimento da humanidade, da vida no planeta. Então, Jesus sempre nos ajudando, sempre por perto, sempre elaborando projetos, planos para o nosso desenvolvimento. Então, devemos muito ao Cristo. Então, aqui, já no início, já fala, né? Na sua proteção, na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas
que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra, quer dizer, toda a comunidade, toda a vida do homem na Terra, Jesus já estava enviando missionários, agentes importantes para nos acompanhar. Então, nunca estivemos sozinhos. Então, os impulsos que nós temos em desenvolvimento se devem à presença daqueles que vieram trazer para nós lições. E geralmente não, sempre, esses espíritos que vinham, eles já tinham experiência de outras galáxias, de outros orbes. Então, o que a gente tem aqui desde o princípio sempre foi algo de fora, algo que fosse uma semente a ser plantada no desenvolvimento dos seres mais primitivos da Terra. Então, esses agrupamentos, todos eles, em todas as latitudes, longitudes da Terra, a gente tem a presença de emissários do Cristo, em todas as eras, em todos os tempos. Então, a gente está falando aqui de um na China, mas quantos não tem no Oriente mesmo, no Ocidente, no planeta, nos indígenas, na presença dos primatas, dos selvagens. Então, nós temos a presença de emissários. Sempre tivemos alguém que sabe mais. Até hoje, né? O anjo da guarda nosso, o anjo guardião, o espírito protetor, ele sabe muito mais que nós. Então, está sempre nos acompanhando, sempre nos dando boas ideias para desenvolver a cada um de nós. Então, não é só uma comunidade. Esse trabalho é intenso com todos, com todas as almas que transitam na evolução, que têm a oportunidade da evolução da consciência. Então, Jesus enviou, inicialmente, aqui a gente está falando de 2.900 anos antes de Cristo, que é 29 séculos antes do Cristo, que é Forrai. Ele, com toda a sua colaboração, seu conhecimento, imperador, né, na época, ele pôde trazer àquela comunidade ensinamentos. Ele se baseava nos ensinos antigos ainda, né? Imagina, nós estamos falando de 2.900 e ele se baseava também anteriormente nas experiências anteriores. Então, a China é muito mais milenar do que nós pensamos. Ela vem muito mais de tempos remotos do que a gente pensar numa era de 2000 antes de Cristo. A gente está falando de um tempo que a gente tem registros, e aquilo que não se tem registro na história, aquilo que não se pode falar. Então, nada surge ao acaso, tudo é um desenvolvimento. O aparecimento do homem na Terra é muito mais de longa data do que nós imaginamos. Então, aqui as raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual. Então, eles não estavam aqui ainda, esses ensinamentos já tínhamos aqui. Vamos dizer que a Terra é um planeta misto. É um planeta que tem uma população vinda de fora, outros que começaram aqui mesmo, outros que se desenvolveram isoladamente. Então, vamos dizer que aqui tem vários tipos de habitação no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, se desenvolveu aqui um grupo chinês, né, que, dentro das suas experiências evolutivas, não foram impregnadas por
ensinos externos, eles aprenderam com as inspirações do alto, com as representações do alto. Talvez isso foi necessário, né, acontecer por um plano de segurança. Jesus sabiamente deve ter permitido que isso acontecesse e até incentivou a encarnação de espíritos para esse grupo se fortalecer. Então, tudo tem a ver, porque num determinado momento poderia precisar desses conhecimentos. Ontem eu estava ouvindo algumas músicas chinesas, mas são coisas lindas, né? São músicas que nos fazem elevar o pensamento, né? Coisas produzidas com certeza com inspiração externa, de outras origens, de outras paragens, talvez não de capela, mas talvez de outros planos, que tivesse essa iluminação diferenciada de capela. Então, nós não estamos funcionando somente com um ritmo, nós temos muitos ritmos na Terra. Então, o que vocês acham, gente? Concorda comigo? Não concorda? Pode discordar. Vocês acham que a Terra tem essa variante declarada? Pode falar, Amaro, Aguela. Já que ninguém quer falar, deixa eu dar meu palpite, então. Deixa eu Danielar um pouco. Daniel, quando eu vi isso aqui, uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? O que acontece? Deus não bateu lá os porcos. Então, o que acontece? A gente, quando começou a estudar esse livro, a gente viu que os primeiros enviados foram enviados para povos que já estavam adiantados, ou seja, os ensinamentos eram para indivíduos já com um certo conhecimento, ou seja, não eram nativos, ou seja, não eram originários daqui. Você teve ensinamento específico para os egípcios, tanto é que foram embora, teve para os hindus, para os árias, né, que realmente grande parte foi embora, os mais rebeldes, que são os indo-europeus, continuam aqui. Então, mas você teve enviados específicos para pessoas que já conheciam das leis morais muito além daquele dos primitivos conheciam. Então, quando eu li isso aqui, que eu vi que o próprio Emmanuel ele fala que as raças adâmicas não haviam chegado, ou seja, eu vi, pô, mas então, o que aconteceu? Deus mandou alguns exilados para cá, especificamente lá para a China. Por quê? Porque como é que eles conseguiram, vamos considerar que se eles fossem primitivos, você sabe que a natureza não dá salto. Então, se eles eram primitivos há 2.900 anos antes de Cristo, e você vê que teve um Abraão que veio em 1.800 anos de Cristo, ou seja, então, naquela época, os chineses já eram muito mais evoluídos do que os próprios enviados de capela, porque eram pessoas evoluídas intelectualmente, mas moralmente não tanto. Então, o que eu vi aqui, pô, mas então realmente você teve, digamos assim, uma parte do planeta que ficou, digamos assim, esquecida, deixada, digamos assim, ao bel prazer, ou seja, por conta dos primitivos, ou seja, os primitivos cuidando dos primitivos. E ali na China, Deus mandou alguém que deu uma evolução muito grande para esse pessoal, que, digamos, eles tivessem 2.900 anos na nossa frente, assim, digamos. Então, porque você imagina, se eles fossem primitivos
e nós primitivos, ou seja, como é que eles iam conseguir uma evolução tão maior em relação ao restante dos povos do planeta? Que ainda tem hoje, você vê, tem gente na África, tem no próprio Oriente mesmo, tem muita gente que realmente não tem a evolução que os chineses tinham, digamos, aí há 2.900 anos. Então, a hora que eu li isso aqui, eu falei, caramba, tem alguma coisa. E pensando nessa que Deus não dá pérola aos porcos, para que ele ia mandar um forrai 2.900 anos antes de Cristo se o povo não tinha condição de assimilar aquela cultura? Ele não ia mandar simplesmente para falar, ó, vou mandar uma estrelinha aqui, daqui a 4.000 anos vocês vão ver que eu já mandei alguém lá atrás. Ou seja, ele não ia fazer isso. Então, se ele mandou esse camarada aqui, é porque o povo já tinha condição de assimilar os ensinamentos dele. Então, com certeza, esse povo não era primitivo, então. Eles já tinham vindo, digamos, de um outro planeta que tivesse... Ou seja, de repente, as pessoas teriam sido degradadas antes mesmo dos capelinos. E a gente tem que trabalhar com muita suposição mesmo. É a lógica que permite isso, sabe, Omar? Então, por exemplo, se você pegar o chinês, é uma terra diferente, é um planeta diferente dentro do nosso planeta. Então, possivelmente, aproveitando o desenvolvimento de um grupo que estava mais desenvolvido, porque o começo da humanidade são os asiáticos e os africanos. Então, consideravelmente, esses são os primeiros a se desenvolverem na Terra. Então, possivelmente, eles se organizaram mais economicamente, culturalmente, né? E com isso eles permitiram a chegada, talvez não de capela, mas talvez de outros planos diferenciados de capela e que tivesse moralmente, inclusive, melhor, né? E tivesse vindo a inspirar o desenvolvimento, e não em grande quantidade de deportados, mas sim de interesses daqueles planetas, de desenvolver um povo como missão, como um trabalho. Então, tanto é que já em 5 séculos antes, ele manda Confúcio, né? O próprio Cristo manda Confúcio para a Terra desenvolver os conceitos básicos do amor. Então, os conceitos do respeito, o respeito ao próximo, você vê, 500 anos antes de Cristo, isso já acontecia lá. Então, eu creio que isso é um plano muito bem feito, porque nós não temos isolamento no universo. Então, todo planeta ele tem que passar por essa interrelação interplanetária. Então, nós não vamos pensar que um planeta evoluiu sozinho, sem migração. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Se você evoluir hoje, máximo, você pode ir para um Júpiter, tranquilamente. Você evoluiu nas características que o planeta hoje aqui ainda não consegue estar, você avança. Você pode ir, sim, para planos mais elevados, assim como a gente vê lá Alcyone, né, quando foi habitar planos muito mais elevados, né, mais altos, e depois voltar para auxiliar. Então, isso é uma maneira já corriqueira. Não é só com os capelinos que nós estamos trabalhando. Foi uma grande massa deportada para cá, por isso que há essa caracterização do nosso planeta. Isso ficou marcado em muitas condições do conhecimento, da própria arquitetura. Então, a influência deles no desenvolvimento da nossa moral, dos nossos conceitos. Então, foi muito forte pela quantidade, pela proximidade que Capela teve, mas a gente teve um grupo isolado, né? Tivemos outros grupos que funcionaram se desenvolvendo independentemente. Então, a China, que hoje traz para nós um certo quadro, já um pouco diferente da China antiga, né?
um pouco diferenciada, mas que traz ainda os conceitos vivos, a tradicionalidade, muitas vezes ainda permanecendo no conceito da cultura chinesa. Então, de qualquer forma, isso nos ajuda muito, pode nos ajudar, inclusive, com aberturas maiores aí que vem. Na semana passada eu queria ter falado aqui, o Chico uma vez falou que aqui na ida de Uberaba, eu já até falei isso para vocês, que aqui na ida de Uberaba, no meio do caminho, a gente teria ali uma colônia chinesa com 1 milhão de pessoas, 1 milhão. Então, isso pode acontecer uma, vamos dizer, uma volta desses chineses nas transformações físicas do planeta, necessidade, que hoje está se vendo muito, né, com migrações, com refugiados. A gente sabe que pode acontecer muitas mudanças no planeta ainda, trazendo, ocupando-se de certas regiões, esses deportados, né, ou refugiados de certos lugares. Então, esses conhecimentos eles podem nos chegar aqui de certas formas, não como nós pensamos, às vezes, com influência que vai trazer através de tecnologia, mas, às vezes, pela própria presença física mesmo, né? Que poderá acontecer um dia com a nossa sociedade. Bom, vamos lá. Daniel, o que eu acho interessante, quando você olha aqui o paralelo entre o Oriente e o Ocidente, não bem o Ocidente, por quê? Você veja que 2.900 anos vem o Forrai, lá para o Oriente, o Extremo Oriente. Aí, que é com os ensinamentos, ou seja, focado nos chineses. Aí, 1.800 anos antes de Cristo, aí vem o Abraão, ou seja, já com os ensinamentos voltados para a humanidade como um toda. Porque você veja que o que aconteceu com os judeus não é coisa específica para os judeus, ou seja, é um ensinamento que, tanto é que vieram depois com Moisés, veio os 10 mandamentos, que é a base do código moral universal hoje, que a gente ainda tem, a base do código moral do planeta. Você veja, então, 2.900 anos vem o Forrai para os chineses. 1.800 vem o Abraão, ou seja, pregando o Deus único. Aí, por volta de 1.300, vem o Moisés, também para os hebreus, mas com ensinamentos genéricos também, ou seja, para toda a humanidade, não só para os ocidentes ou para os ocidentais, mas são ensinamentos que já tinham vindo antes para os chineses, para os indianos, mas aí o Moisés vem e traz, e por escrito, inclusive, né? Aí você tem 500 anos antes de Cristo, aí vem o Confúcio também para os chineses, ou seja, veja que o Cristo está fazendo uma intercalação aí entre Oriente e Ocidente, ou seja, está tendo um tratamento assim, digamos, vamos dar uma força aqui e uma força ali, ou seja, está sendo intercalado. E aí, no ano 0, vem o próprio Cristo, e aí, para fechar todo o ensinamento, né, que começou com Abraão, voltado para o Ocidente, e terminou com Cristo trazendo a lei de amor aí para todo mundo. Aí agora, 150 anos atrás, aí vem o Espiritismo como consolador, aí para fechar realmente, ou seja, esse aqui é para todo mundo. Então, é muito interessante quando você vê a coisa assim.
plano do alto, né? E nós funcionamos dentro desse plano, claro que eles respeitando o nosso desenvolvimento, né? Porque essa aí que é a chave, que é o livre-arbítrio de todos nós, né? Então, é um plano divino, porém respeitando o nosso desenvolvimento. O mais curioso em toda essa história que você colocou é que o Brasil estava na mata selvagem, né, esperando o momento certo, né? Nada perdido, tudo ali florescendo, um planeta selvagem, um país selvagem, né? Que ainda estava na espera, no stand-by, esperando o momento do Cristo, depois que chegou aí a 1500, né, que teve depois do Cristo, você vê, muitos anos depois do Cristo ter vindo, é que ele ordena a descoberta de Brasil, que pôde nos auxiliar. Aí foram as migrações, né, para o norte, para o central, habitação para o sul, vão dividir esse povo para dar condições de desenvolver as ideias. Então, o isolamento, às vezes, ou separação, ela é necessária, às vezes não sempre, é necessária para esse crescimento. Então, eu acredito que a China foi um isolamento necessário também, né? Dentro de um grupo ali, colocou-se um embrião importante sem a influência externa desses capelinos, e sim com aquele plano que já vinha sendo desenvolvido há muito tempo, né? Há um certo tempo, a China construindo. Então, vamos deixar isso aqui em reserva para ver o que dá, né? Foi mais ou Daniel, menos talvez isso. mas quando você bota o Brasil na conversa, aí fica mais interessante ainda, porque o que estava acontecendo? Desde o Abraão, aí do Abraão vem o Ismael e o Isaac. Aí o que acontece? Isaac parte para digamos assim, a criação dos hebreus, dos judeus. Ismael vai cuidar dos árabes, ou seja, o Ismael fica mais voltado para os povos árabes e o Isaac com os judeus. Aí, com o descobrimento do Brasil, com a transplantação do evangelho para o Brasil, o que Jesus fez? Falou, ó, tirou do ombro do Isaac, que era dos judeus, e transplantou a árvore do evangelho para os ombros do Ismael, ou seja, eles sempre fazendo esse equilíbrio, Já vem para o Brasil. que com o transplante do evangelho para o Brasil, tirou o foco dos judeus e jogou em cima do Ismael, que é Do Ismael. o pai digamos assim, é da raiz dos árabes, né? E o interessante é que quando você olha, por exemplo, o que está acontecendo na Europa, principalmente, é muçulmano que está tomando conta lá, ou seja, quando você na Inglaterra, na França, você vê que já são os muçulmanos que estão tomando conta, ou seja, é digamos assim, o braço do Ismael que está tendo uma predominância no planeta. Então, e eles estão. Não é lógico que eu não sei o que Cristo pretende com isso, ele não me informou nada, né? Mas alguma mudança muito grande está acontecendo, porque você vê que sem guerra, sem violência, sem nada, os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Ou seja, daqui a pouco você não vai ter Europa Ocidental, você vai ter uma Europa muçulmana, porque é o que já está acontecendo. E sem guerra, sem nada. Então, e aí você vem para as Américas, o Ismael também, que está aqui, que é o comandante em chefe do Brasil. Então, tem coisa grande realmente por trás disso. Ou seja, será que o Isaac está sendo, oh, meu filho, vamos ver,
Vamos dar uma oportunidade para o seu irmão aqui, para o Ismael, ver se ele consegue resolver esse problema desse planeta, porque, sei lá, é interessante quando você vê a coisa assim desse É interessante, lado. Amaro, você falando isso me fez fazer algumas reflexões aqui. Porque, na verdade, quando a gente fala do Cristo, né, que veio para nos alertar, na verdade, nos lembrar, né, do amor, né, porque a gente já nasceu com essa semente. E aí nós criamos o termo cristianismo, né? Porque eram os seguidores do Cristo, né? Aquela fala do Lucas, etc. E aí me veio agora, porque, na verdade, o Cristo não está interessado que o nome dele esteja em evidência. Ele está interessado no amor, né? E não importa a religião. Talvez isso que você esteja falando seja um alerta para que a gente preste atenção a isso. Porque quando a gente fala dos muçulmanos, a gente ainda está, né, arraigado no nosso inconsciente a questão da época de quando Cristo veio, dos sacrifícios do cristão e etc. Então, a gente criou uma cisão. E quando Cristo se permitiu ser crucificado, ele quis mostrar para a gente exatamente o amor, a abnegação, e que a gente não entendeu ainda, né? Talvez esse movimento que você prestou atenção e falou, e tá nos colocando, está nos lembrando como que isso está acontecendo agora, seja mais o ensinamento do Cristo para que a gente perceba a lei do amor. Não é o nome dele, é o amor. Não é esse nome que nós demos para ele aqui, né? Porque a gente precisa, né, ter uma coisa concreta para que a gente se apegue, mas sim o amor. Não é? E é tão interessante que nós estamos exatamente numa doutrina que vem nos falar isso, né? Ela não está nos falando de religião. Ela tá... E o interessante também, que quando você falou isso aí, me veio outra coisa à cabeça. Que quando Cristo mandou os apóstolos, ele falou, primeiro vá as ovelhas desgarradas da casa do meu pai. Da casa do meu pai. Ou seja, chegou a vez dos gentios, então, ou seja, porque quando você olha, o Ismael está em evidência aqui no Brasil, será que já chegou a vez dos apóstolos chegar à casa dos gentios mesmo? Porque primeiro foi para as ovelhas perdidas de Israel, que eram os judeus. Só então vá aos gentios, né? E ele mesmo disse isso. Sei lá, será que já chegou a hora, então, dos gentios? Fala, Daniel, você ia falar, te contei. Vou falar, Fran. Não, era só eu gosto de todo mundo falar. Por enquanto só está nós três aqui. Mas é interessante que você fala isso, e me vem mais uma questão sobre essa questão dos gentios, né? Mais uma vez, me reforça o pensamento de que não são as denominações que a gente dá, né? Não é a denominação. Tanto que aí a gente gosta de nomear, né? A gente fala que o Paulo é apóstolo dos gentios, a gente faz sempre cisão. Cara, não é o gentio, não é os cristãos, não é os muçulmanos, é aquele que consegue entender a lei do amor, a lei lá do princípio que nós viemos, nós somos criados na lei do amor. E que a gente desvirtua tudo, até mesmo a gente coloca nome, a gente é bairrista, né? E a gente mata achando que nós é que somos, que temos a verdade, né? Afinal de contas, os cristãos têm a verdade. E a gente vê isso hoje, com os apartheids de religião, né? Dentro do cristianismo, cara, falando do mesmo Cristo, existem os apartheids, né? E a gente tem que entender isso, talvez esse seja um movimento. Diga, Daniel. Quando o Brasil começou a história dele, a gente sabe que esse plano de Ismael realmente deveria acontecer. Tanto é que um dos seus chegados lá, Eliu, encarna para vir como Henrique de Sagres e um navegador para vir a descobrir o Brasil. Então, a gente sabe que tudo tem experiência no meio disso. Não existe espíritos inexperientes fazendo trabalhos dessa natureza. Não pode colocar um chucrão
fazendo uma missão dessa, para desempenhar um trabalho desse. Então, eles puxavam, sim, o carro em determinadas horas para a coisa acontecer. Então, é um trabalho meticuloso, é um trabalho pensado, é um trabalho programado. Vai lá, ele pode fracassar? Pode. Um missionário, ele pode chegar aqui e não ter condição de desempenhar. É que muito acontece. Isso acontece demais, né? A pessoa, o espírito tem uma missão, é igual a nossa missão, vai lá, encarna na sua família, missão pequena, mas encarna na sua família, desempenha esse papel e você não desempenha. Pode acontecer e não dá conta de desempenhar, né? Mas esses que estão aí na história, que depois a gente vai ter os relatos lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ao que a gente for estudar, a gente vai entender melhor esse processo de organização que foi de descoberta do Brasil, a vinda desses que tinham que auxiliar o Brasil a se desenvolver como pátria do Evangelho, e tentar assegurar isso. Então, isso é uma história antiga que nasce lá na Europa, lá no Oriente, para vir acontecer aqui no Brasil. Então, pensar, não, o brasileiro é um país muito novo. Não, o povo, o desenvolvimento desse trabalho, ele é muito antigo. Simplesmente o cenário é diferente. Foi constituído um cenário diferente no mesmo planeta para que as coisas fluíssem melhor. Então, eu digo sempre esse isolamento, ele é importante acontecer são canteiros diferentes para plantar determinados pensamentos. Então, se não pode fazer em determinadas regiões ainda, se faz em outras regiões. É o que os espíritos fazem conosco. Quando você não quer trabalhar direitinho numa casa espírita, eles dão tempo, afasta, deixa o circo pegar fogo e vai trabalhar onde eles podem florescer melhor, mais rapidamente. Isso acontece muito. Agora, quando o grupo ele concentra de novo, eles têm novamente um regresso desses espíritos para ajudar. Então, quando a casa espírita não está bem, é porque ela não está bem mesmo, né? Aqueles que estão dirigindo, aqueles que estão coordenando, precisa desencarnar ou precisa mudar. Um dos dois. Ou desencarna ou muda. Não estou matando ninguém, não. Precisa, às vezes, ter alterações para que isso aconteça. Então, imagine esse plano numa grandeza maior, numa grandeza planetária, de atitudes, de trabalhos, né? De governo, de apoios. Então, a espiritualidade está atenta a isso. Daniel, mas sabe o que eu acho muito interessante quando a gente começa a ver a coisa assim do, do, de uma montanha mais alta? É muito interessante quando a gente vê que as coisas vão caminhando, que não existe nada de improviso, não existem aventureiros no comando das grandes nações, não existe aventureiro no comando do planeta, e a gente, no nosso mundinho, continua inseguro, continua preocupado com picuinhas, continua preocupado com coisas. A gente continua improvisando, a gente que está Não, e a gente improvisando. continua fazendo as gambiarras nossas sem nenhum planejamento e insiste, e eu estou certo fazendo essas gambiarras que eu estou fazendo hoje, ou seja, é só a gente olhar um pouquinho mais para cima, puxa vida, imagina eu lá, não dormia nunca, né? Tá certo que espírito não dorme, né? Mas eu estou precisando de arrumar uma boca dessa aí, porque já que eu estou tendo dificuldade para dormir, eu precisar de arrumar um cargo desse aí, já que você não precisa dormir mesmo, então é impressionante
a infantilidade nossa. Que é isso? A gente vive improvisando, nós é que estamos em improviso, né? Fazendo os nossos arranjos, tentando achar a felicidade onde não tem, onde não é, então perdendo nossas oportunidades. Mas o bom de tudo é que Deus espera, né? Você Ai, quer uma ai, ai. estrada mais longa? Você quer uma estrada mais longa? Quero. Então você vai, Problema você seu, né? repete, você vai repetindo, vai sofrendo, as consequências, Verdade, sempre passa pela velhice, dores e dores. Então você vai. verdade. Se você acha que não tem que mudar e não pode crescer, então permaneça assim. É Permaneça dessa interessante, forma. né? Porque essa lei do retorno, né? E da ação e reação é fantástica, né? Não adianta a gente ser cabeça dura, né, Amaro? A cabeça vem a pancada imediatamente, né? Mesmo que esse imediatamente não seja o nosso tempo, né? Mas é interessante que são os ensinamentos, né? Então, assim, ali, me lembrando, né, a questão da oração, né? Que a gente, quem foi católico aqui, né? Quem sabe que a gente tem as orações decoradas, né? Aí, de repente, a gente aprende que a oração ela tem que ver de acordo com a nossa capacidade de percepção, né? A gente fala aquilo que percebe, né? E quando a gente já tem a capacidade de agradecer pelas dificuldades e pelas dores, é quando a gente consegue perceber que essas dificuldades e as dores, elas são nossas porque elas estão nos ensinando, né? Então, bem-vindo às dores e dificuldades, mas que a gente entenda elas, né? Que a gente sabe que elas estejam nos ensinando, não para que a gente se auto-martirizar, porque tem isso também, né? Não é autoflagelo, é Francisco, aprendizado, é porque a gente não entendeu direito o caminho, diga. seja bem-vindo às dores, mas na casa do vizinho, não na minha, viu? Eu entendi. Mas eu estou falando, gente, quando a gente entender que a dor da gente tem que ser bem-vinda também. Porque entende que a dor é nossa, não é do vizinho, filho, não adianta. O que é nosso é nosso, não vai para o vizinho de jeito nenhum. Tem aquela historinha da morte, né? Que o cara ficou sabendo que a morte ia pegá-lo, aí ele pegou, e ele ficava todo dia naquela mesma hora, lá em determinado lugar, ele mudou o lugar, né? Aí, quando a morte chegou lá, não tinha ninguém. Ele falou, mas cadê a pessoa, né, que eu vi? O fulano, que é o tio dele. Aí a morte saiu, aí ele olhou assim, tinha uma festa, né? Aí falou, eu não posso sair de mão vazia, eu vou levar aquele ali que está dançando. Era ele. Então, Então, nossa, um, nossa. um dia a gente vai deixar de sofrer, de passar pela dor, ou sempre vai ter a dor? A dor está aí sempre, a forma da gente encará-la que é diferente, né? A gente sofre com a dor porque a gente não entende a dor. Evoluindo, você vai ter dor, a dor. A dor, enquanto nós estivermos imperfeitos, vai existir a dor, mas só que nós não vamos sofrer com ela, né? A diferença é essa, que a dor vai existir, que a gente precisa de aprender e normalmente a gente aprende através da dor. A gente prefere a dor a aprender com os erros dos nossos companheiros, né? Mas o que vai acontecer é que, apesar da dor, nós não sofreremos. E a gente vai Mas chegar a um dia que a gente, gente vai a entender. gente tem esses exemplos já em algumas pessoas, né? Quem não já teve a experiência de conhecer alguém que passa por martírios físicos, psíquicos ou mesmo sociais, mas que consegue andar com uma felicidade interna, né? Não que ela não sinta, mas a forma de encarar que é diferente. Eu acho que quando a gente evolui, a coisa está aí também, né? Imagino que é mais ou menos a mesma coisa. Até mesmo a gente sofre pela dor do companheiro, né? Pela dor do irmão. E aí eu fico imaginando qual é o sentimento de um espírito evoluído diante das nossas dores, das nossas dores provocadas por nós mesmos, né? Então, não dá para imaginar o que ele sente, porque eu estou longe dessa evolução. Mas eu imagino que deve ser uma coisa mais ou menos assim, né? Que a dor está aí, a gente se compadece amorosamente, mas não tem aquele sofrimento que nós conhecemos, né? Que é o sofrimento da negritude, né? Da energia pesada, né? Eu acho que é diferente. Mas a dor está sempre aí, eu imagino que sim. Esse é Eu mais. imagino, ô Francisca, mais ou menos pelo que você falou aí, que a dor, o Daniel perguntando se vai deixar de existir, eu acredito
Eu imagino que à medida que vai evoluindo, claro que vai deixar, né, de ter, senão não faz sentido a evolução. Vai sentindo, continuando a sentir dor, sofrimento, aquela coisa pesada, não. Imagino Jesus, que Jesus não tenha dor, sofrimento, né? Ah, ele sofre pela humanidade. Não, não é aquela coisa que a gente imagina, né? De dor, sofrimento. Mas é o que a Francisco falou, às vezes a gente não tem nem noção do que seja, né, no espírito evoluído, essa questão. Mas eu acho que a dor, que é sofrimento, não tenha mais, imagino eu, né? Não sei. Demais, pessoal, essa pergunta, ela é boa, porque a gente passa a refletir algumas coisas, né? Por exemplo, o que é o futuro nosso, né, da humanidade? Em verdade, o que é a dor? A dor, ela, na verdade, ela não existe. Ela não existe. Existe para nós reflexos da nossa inexperiência, das nossas condições atuais, as nossas dificuldades perante algo que nós não dominamos. De certa forma, no mundo físico, há o sensor, né? Sensor de resposta, a organização física, mas nós estamos encarnados, nas condições de espírito encarnados, para a evolução. Enquanto tivermos evolução, nós precisamos desse sistema de reflexos, de aprendizagem, de resposta, de responder pelos atos. Então, nós estamos nesse processo. Assim que nós vencemos esse processo, Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para o sofrimento, para sentir dor. Não, isso são técnicas de evolução, né? A Gênese coloca: a dor impulsiona o progresso, né? Quando nós estamos progredindo na evolução, não somos perfeitos, as dificuldades, as técnicas, elas são necessárias para um processo educacional. Então, digamos que são métodos divinos para nos atender às respostas da nossa mente, para que a gente realmente aprenda as lições e passemos a ter o nosso questionamento. Então, através desses sofrimentos que a gente chama assim, é que realmente a nossa consciência sente as dificuldades, sente os meios difíceis de conquistar, um domínio sobre a dor, sobre os problemas. A gente vê que mesmo os chineses, né, têm técnicas interessantes para dominar a dor, dominar a dor. Então, já sabe por técnicas que você pode vencer mentalmente esse sofrimento. Porque o que nós estamos fazendo no corpo material, onde a dor poderia se expressar, nós estamos só magneticamente ligados à matéria. Nós provisoriamente estamos lidando com a matéria por domínio da matéria sobre nós ainda. Então, enquanto ela estiver nos dominando, a gente tem realmente uma luta contra nós mesmos nessas dificuldades. Aí é onde a presença da chamada dor. Agora, quando nós tivermos evoluídos, tivermos mais à frente, nós estaremos dominando a matéria. E quando você domina a matéria, você não tem mais reflexos daquilo que se chama dor, né? Então, os espíritos mais elevados dominam a matéria. Jesus domina a matéria. Os espíritos sublimes dominam a matéria. Então, não há mais essa condição que nós pensamos sobre dor. Senão, seria evolução algo ruim, sempre evolução, sempre na dor, sempre no sofrimento. Não é assim, né? Nessa vida, que se nós quisermos diminuir o sofrimento, a gente pode diminuir mentalmente. Você pode se confortar segurando na mão divina e não sofrer muito por aquilo. Sim?
Tem uns meses que eu fiquei adepto a tomar banho gelado pela manhã. Um médico conseguiu me convencer de que os benefícios físicos e intelectuais são imensos. E eu acordo, na madrugada, 2h30 da manhã, entro no chuveiro já com água fria, não gelada ainda, e depois, no final, eu fecho a água quente e tomo aquele jato gelado. No início, é aquela dor do choque térmico. É um pânico que dá, mas assim, o benefício depois é incrível, realmente é maravilhoso. Você sai outra pessoa. Só que aí eu já estou começando a assimilar, por último, há pouco tempo isso, a mentalizar e aceitar aquela temperatura de uma forma mais natural, sem enfrentar o choque, querendo ganhar na força. Porque ganhar na força, você resiste à dor, mas ela dói assim mesmo. E eu senti uma melhoria muito grande quando eu fiz isso. Acalmei a respiração, relaxei o corpo e aceitei aquela temperatura. Melhorou 80%. O negócio está aqui, cara. É incrível como é que isso aí a gente de uma forma ou de outra. Ô, Falar, Guilherme, eu sou resistente à dor, mas de repente você está o usando uma força sorriso, absurda para aquilo ali, né? acho que o sorriso do resto aí, eu acho que não concordou muito tomar banho água fria. Hein, É porque Guilherme? ninguém aceita, cara. Hein, Guilherme? Depois que inventaram o chuveiro elétrico, ninguém aceita, mas Sorriso aí. é um Hein, Guilherme, eu acho que benefício. você entra na água fria, mas, puxa vida, como você poderia estar quente? Esse é o erro. Não pode, tem que aceitar. E as últimas vezes que eu entrei aceitando, amenizou 80% da minha dor. Essa que é o depoimento que eu queria dar. Mas o fato que é o benefício, o organismo, pois ele luta contra a hipotermia, e essa reação é tipo um Red Bull que você ganha. Incrível. Tira todo o mal-estar, se tiver com uma leseira de sono, uma atividade lenta mental, ativa tudo. Eu já saio com 100 por hora já depois do banho. É maravilhoso. Vou seguir os Eu conselhos. não tenho dúvida disso, né? Isso você não adquire uma pneumonia depois, né? Mas eu imagino que liga tudo, né? Assim, imediatamente. Sabe por que não adquire a pneumonia? Porque ele é um choque momentâneo, depois você se enxuga, põe uma roupa quente, você não mantém aquela temperatura gelada no corpo. O corpo ele recupera assim. É incrível. Experimentem, pra vocês verem. É top. Eu vou Ô, experimentar. Guilherme, depois Quando eu daqueles vou últimos vídeos que eu tive, a última coisa que eu quero é um banho gelado. no Nordeste eu tenho essa experiência, porque lá você não encontra chuveiro quente. Mas só que a água que fica na caixa d'água, ela não aquece, entendeu? Assim, quando ela não está no sol. Então você entra com o corpo quente do calor e joga aquele jato frio. Isso eu entendo, e eu não gosto muito, não. Viu? Ô, Zana, o Toninho faz isso? Ela não viu. Vamos em frente, então, depois do banho aqui. Vamos lá. Para a gente terminar essa parte aqui, né? Falta... Nossa, não vai dar. A história não vos fala de outros antes do grande Forrai, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Gente, olha só, os trigramas, né, duplos, Forrai, os outros, tudo trabalharam com semiótica, cara. Trabalhavam com semiótica, que é sinais, trabalhavam com símbolos, simbologia, conversão de desenhos com a realidade. Então, a própria escrita chinesa do mandarim, né, tem essas características de desenho, de simbologia, copiando um pouco a forma natural da natureza, daquilo que eles queriam verbalizar. Então, a escrita ela é um conjunto de imagens, é um conjunto de imagens, é um conjunto de leitura. Então, olha só, é uma obra de arte, é uma obra de arte, se você pensar como que são desenhistas, né? Esses chineses,
que dominam mentalmente o movimento, a coordenação motora para fazer toda aquela escrita diferenciada, representando realidades e comunicação. Então, isso você vai olhar nessas origens de todas as partes asiáticas ali, Japão, Coreia, e vai por aqueles países que estão ali nessa vertente, essa variante de muitos tipos de comunicações que tem por aquela região, mas uma origem natural numa base de desenho, numa base formatada, onde que há as variantes que vão representando uma realidade, alguns com fonemas, com sons, outros sem som. O japonês usa som, né, que tem a preocupação da identidade com os fonemas. Já a China já não tem a preocupação do som, então é só mesmo desenho, representação. Então, eu creio que isso aqui é uma ciência externa, isso não é ciência da Terra, não veio daqui. A representação, essas formas, não acredito que seja daqui. Então, foi o compilador das ciências religiosas, Forray, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo olha só, do pretérito remotíssimo. Lá de trás já tinha isso aí, né, bem atrás, uma base para que Forray pudesse colocar os conceitos de vida, os conceitos de comportamento, conceitos de comunicação da época anterior. Forray refere-se ao seu I Ching, pode ser I Ching também, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam as características de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Gente, isso não é daqui, não pode. Isso é ciência, é metafísica. Não é o homem primário que construiu isso, concordam? Isso vem de fora. Então, já estava sendo revelado nesse grupo coisas estrangeiras, coisas alienígenas, que traziam através desses encarnados na China milenar. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês... Daniel, mas aí que é o que eu acho muito intrigante. Por que esse pessoal já tinha esse conhecimento? Porque não é um cara só que dominava isso. Porque se Não, um cara não que foi. dominava, é porque tinha muita gente que já tinha condição de assimilar isso. Então, isso aqui me intriga. Esse povo A história, né? mesmo. É porque tiveram milênios, né? Eles vieram desenvolvendo milênios, não foi só 100 anos. A gente fala, Uberlândia tem 100 e poucos anos. O desenvolvimento se conseguiu em 130 anos, 140 anos. Né? Você vê 800, 700 mil, né, habitantes. Então, você tem um conjunto de defeitos, inclusive, né, da cidade, você já tem expressão da cidade. Então, em 100 anos, já acontece muita coisa. Imagine em 5.000 anos, 8.000 anos, um país se desenvolvendo. É claro que vai conseguir desenvolver alguma coisa, reencarnando, reencarna outro, aquela cultura vai se desenvolvendo pontualmente ali naquele sítio, né? naquela região. Então, claro que isso vai se desenvolver quando se tem a presença. Então, vai se aprendendo.
aqueles que estão em desenvolvimento, já estavam com certo desenvolvimento, eles vão aprendendo com os que estão na frente. Então, é um processo de educação, professor e aluno, e vai sendo transmitido o conhecimento. Então, esse movimento da China é muito intenso desde outrora. Só fechando aqui, né? Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, que a gente vai falar semana que vem, e Confúcio, ou Confúcio, né, que é o Confúcio. 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhe elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Olha, ele já vinha trabalhando antes da vinda do Cristo, antes da sua vinda, enviando Confúcio, enviando na Roma, enviando nas outras regiões como Grécia, mandou todos aqueles gregos para dar estrutura para nosso povo. E, gente, Os grandes tudo filósofos, preparadinho, né, tudo preparadinho para o Cristo chegar e dar a mensagem. vieram os grandes filósofos, vieram os missionários, né, em todo o planeta. E se você imaginar que, a partir do momento que esses ensinamentos são metafísicos, né, que é além da física, além do nosso plano, já explica tudo, né? Veio de outros planos, né? Do plano espiritual. Sim, e de outros planetas. Jesus né? adubou bem, né? Adubou bem o canteiro para plantar a grande árvore que ele veio colocar para a humanidade, né? Essa grande árvore que a gente tanto fala, para dar toda a condição de produção dos frutos futuros. Então, só assim poderia brotar essa grande árvore. Então, aqueles que ficaram calados, na semana que vem falem mais, possam falar, e vamos pôr água no feijão, né? Combinado. Semana que vem eu participo mais, então. Hoje eu fiquei só ouvindo. Isso aí, vai falar, viu, Valquíria? A Lara Tá ficou certo. calada, a Osana, a Jaque, quero todo A mundo Ana. falando aí. Semana passada, a Ana até falou um pouquinho, né, Ana? Mas assim, tem que falar mais. Com o menino gritando, correndo atrás de menino. Sempre complicado. Semana Tá que vem eu certo. quero ver todo mundo dando relato do como é que foi a experiência do banho gelado, tá? Tá bom. Eu vou ficar te devendo, não vou, não. Não sei se eu vou sobreviver. Vamos evoluir, gente. Corre o risco. Corre o risco. Boa semana, gente. Fiquem com Deus, gente. Um abraço para todos. Obrigada a todo mundo, tá? Boa semana para todo mundo. Tchau, Boa tchau. Boa semana, gente. Fiquem com Deus.